tudo bom? No vídeo de hoje eu vou dividir com vocês como que a gente se organizou pra viajar com o Pietro. E olha que a gente sempre põe problema, assim, geralmente quando tem um bebê ou quando a gente vai pedir um conselho pra alguém, coloca um problema que viajar com criança não é fácil, que não dá, que não sei o quê, mas é possível sim, e eu vou contar nesse vídeo como que foi a organização. A gente foi pra Argentina, vocês puderam acompanhar alguns vlogs, ainda falta liberar vlog pra vocês, mas enfim, vou contar pra vocês como foi se organizar pra uma viagem internacional com um bebê. O Pietro tá aí com 1 ano e 8 meses agora, mas quando a gente viajou, ele tava com 1 ano e 6. Então bora? Bora! Bora então pro vídeo de hoje. Se você já gosta de assuntos relacionados à viagem, daquele papo reto, na real, já deixa aquele like pra gente. Momento like. Bom, gente, há tempos que eu estava querendo viajar, assim, eu e o Marcos, a gente vinha se programando, não dava certo, e aí quando eu me descobri grávida, eu falei, ferrou. Agora não vai dar mesmo, porque a gente vai ter que esperar o bebê crescer, ter entendimento. E não era bem assim, né? A gente até chegou a pedir conselhos para uns ou outros, falaram, não, criança chora, não vai dar certo, no avião, que não sei o quê. O ano passado a gente experimentou, acho que o Pedro tinha menos de 1 ano, acho que ele tinha menos de 1 ano quando a gente foi viajar pra Curitiba. E foi sossegado, porque ele é bebezinho de colo, aí iria de colo, no TT, de boinhas. E o voo foi em média 2 horas, foi bem tranquilo mesmo. A gente levou uns brinquedinhos. Então, pra começar, quando você for pensar numa viagem com o bebê, você tem que pensar na quantidade de horas, né? Se o voo for muito longo, como no início a gente estava se programando, na verdade, para ir para Londres, mas deu um rolo que o nosso passaporte ficou preso. Aquele negócio, aquele rolo do ano passado de o governo alegar que não tinha dinheiro para imprimir os passaportes, nosso passaporte ficou preso e a viagem que era para Londres acabou sendo trocada para a viagem para Argentina. Que não foi ruim, foi muito bom, eu já falo mais pra vocês. Mas, quando a gente tava se programando, a gente, né, pegou aquela experiência de como que foi viajar pra Curitiba, foi tranquilo, só que agora ele tava um pouquinho mais ativo. Então, tem a fase do bebê. Eu acho que até o bebê mais novinho é muito mais tranquilo no voo, mesmo se o voo for longo. E aí, quando a gente tava se programando, a gente pensou como que o tempo que ia estar por lá, se seria um tempo bacana, ok, se não ia ser uma mudança muito drástica de tempo. Então é bom a gente sempre analisar isso. A gente vai viajar com o bebê. Bom, mas vamos ao começo, que é o voo. A gente vai se preocupar com o voo. Como que vai ser? Primeira coisa, pra gente pegar o avião, quando é uma viagem internacional, tem que ter toda a documentação certinha, né? Além de comprar as passagens, tem que estar com a documentação certinha. E no caso, eu optei por fazer os passaportes. Uma que primeiro a gente ia pra Londres, mesmo que não deu certo, seria necessário o passaporte. E outra que o Pedro não tem documento com foto. Então eu falei, vou ter que fazer RG e não sei o que. Vou fazer o passaporte, porque aí não precisa, não é necessário o RG do bebê. Pra fazer o passaporte, eu dei uma pesquisada na internet. Pra bebê, geralmente eles não tiram a foto no local, que foi lá aqui em São Paulo, eu fiz lá no Shopping D, vou deixar aqui certinho. E o valor do passaporte eu também deixo aqui pra vocês, quanto que tá custando agora. Eles só pedem, como é bebê, pra levar a fotografia, porque o bebê pode ficar inquieto. E a gente deixou pra fazer a foto do shopping mesmo, porque tinha um local lá que já fazia foto, sabe? Chegando lá, eu não sei se teve algum problema de falecimento, a loja não abriu, o que não acontece normalmente, que todas as lojas do shopping abrem, tem um horário certinho, né? Mas não abriu. Foi agendado pra fazer o passaporte, a gente chegou lá morrendo de medo, a gente não conseguiu fazer a foto, mas ele fica quietinho, que não sei o quê. E aí eles falaram que tudo bem, e o Pedro ficou quieto na hora, a gente conseguiu fazer a foto. Ele ficou até melhor no passaporte do que a gente, pra falar a verdade. Esse aqui é o passaporte dele. Eu aguento esse ser humano. Aí foi super de boas, ele já tinha um documento com foto, a gente poderia ir normalmente. Eu também precisaria de um documento novo, não queria ir lá fazer o RG, e mesmo viajando pra Argentina, foi melhor eu ter ido com o passaporte, porque não é necessário, mas foi melhor porque na foto estava mais atualizada, já que no meu RG tô lisa, tô muito diferente, né? Para as pessoas não se chocarem, não estranharem, né? Depois a gente foi pesquisar, né? Lógico que a gente queria preço. Se vocês quiserem, gente, um vídeo sobre tudo, como que a gente fez uma viagem econômica pra Argentina, sem gastar horrores, mas podendo aproveitar bastante, eu faço um vídeo também só sobre a viagem, porque nesse vídeo eu quero falar especificamente como que é viajar com um bebê. Mas se vocês quiserem, comentem aqui abaixo que eu faço pra vocês. Combinado? Quando a gente comprou a passagem, lógico que a gente pensou na economia, a gente foi olhando pacotes. Aliás, a gente comprou
Inclusive, para adiantar, a gente comprou na Black Friday. Acho que foi na Black Friday que a gente comprou no Submarino Viagens. Aí a gente olhou o horário e o horário tava ok pra gente, a promoção, porque era um horário bem cedinho e a gente ia chegar lá por volta próximo do horário de almoço. Mas o Pietro, ele geralmente ele acorda perto do horário de almoço, então é bom olhar isso, porque ele ia estar sonolento. A gente acordou cedo, então ele foi bem sonolento. Eles não estão com aquela energia toda pra gastar dentro de um avião, senão com certeza ele não ficaria quietinho no colo. Aí tem aquilo de ficar revezando o colo, né? Segura um pouquinho ali, segura um pouquinho aqui. A gente coloca muito os desenhos que ele mais gosta no celular. Aí lembra de levar um fone, né? Porque pode incomodar quem tá ao lado. A gente tentou seguir a dica de que eu já tinha visto em outros vídeos, que era de escolher as poltronas das pontas e deixar o meio, porque aí a pessoa acaba trocando e você fica com a janela. Não deu muito certo com a gente essa dica, porque não deu pra escolher mesmo. A gente ficou com os assentos do meio e da ponta, e ficou um cara sentado na janela, o que foi um pouquinho ruim, porque eu queria mostrar pro Pietro a janela, eu já tinha visto no primeira vez que ele viajou, mas era uma experiência diferente. Quem tem filho sabe que um mês muda muito a cabeça deles. Eu queria que ele visse a janela, mas o cara acabou fechando, eu fiquei meio sem graça de pedir. Então é bacana sempre olhar os lugares, né, pra você aproveitar a comodidade da criança, dela poder. A gente ia revezando. O Pietro ficou mais comigo no colo, porque ele ainda amamenta. O bom dele amamentar é que quando o voo vai subir ou vai descer, que tem aquela pressão no ouvido, a dica é colocar eles pra mamarem mesmo. Quando eles estão sugando o peito, a pressão fica menos intensa no ouvido e aí ele consegue seguir mais tranquilo. Ele dormiu parte da viagem, o voo foi de 2 horas, aí parte da viagem ele assistiu o desenho, levamos algumas coisas pra ele mexer, também tinha uma revistinha lá do avião que a gente também deixou ele mexer, que ele gosta de coisas diferentes, assim, às vezes o brinquedo não é tão atrativo quanto outras coisas, né? Então é importante isso, de ter coisas pra atrair a atenção deles, pra eles ficarem quietinhos, não chorarem, resmungarem, ainda mais quando tá nessa fase, igual o Pedro, que eles querem descer pro chão, querem andar, tá? Planeja viajar, pensar que é bacana levar antes dos 2 anos, porque eles não pagam, né? Como eles não têm, assim, uma poltrona, então isso a gente queria aproveitar. Vamos aproveitar antes dele fazer 2 anos pra gente poder, enfim, fazer nossa primeira viagem internacional. E a gente ainda economizou porque ele não paga passagem. Teve também a alimentação. A gente entrou em contato antes, não tinha nenhuma alimentação diferenciada pro bebê, talvez porque a viagem é um pouco curta, mas é tranquilo de levar qualquer coisa na bolsa que seja pro bebê. Então, se for no caso mamadeira, quem dá mamadeira, mas eu levei maçã, como a gente não ia pegar horário de almoço, eu levei maçã, que o Pietro adora, já descascadinha lá, levei o biscoito, que ele gosta também, foi isso que eu levei, frutinhas e o biscoito. Inclusive, eu levei já um pacotão e uma quantidade bacana de maçã, já que a gente ia ficar lá uma semana na Argentina e eu poderia não encontrar essas coisas facilmente. Então, o biscoito que ele mais gosta, a maçã, o que seu bebê mais gosta. Então, pra Argentina é tranquilo. Pesquisando, eu vi que para outros lugares não é bem assim que funciona, não pode alimentos perecíveis, mas pra Argentina é muito tranquilo. O pacote que a gente escolheu aqui já tinha o hotel, então a gente pesquisou sobre o hotel. Mesmo que a gente pesquise aqui, sempre tem uma surpresinha ou outra. Eu vou deixar aqui os 2 vlogs que eu já liberei pra vocês da viagem, tem mais 2 que eu acho que eu já libero amanhã pra vocês, que vocês vão conferir que não era bem o que a gente viu nas fotos, tá? Então, às vezes as fotos estão muito bacanas, tratadas, na época que construíram o hotel e tudo mais, e chegando lá, tava um pouquinho judiado, só que a limpeza era muito ok, o tratamento era muito ok, e a localização, é importante a gente pensar na localização, que é um modo de economizar, e é um modo também de você poder curtir com o bebê, e no caso de precisar voltar pro hotel pro bebê dormir, a localização estando próxima, assim, dos pontos turísticos, é bacana pensar nisso. Então a gente escolheu um hotel bem centralizado, ali perto da Casa Rosada, perto da Florida, que são pontos turísticos, sabe? E a gente deixou pra ir em outros dias, ou quando o bebê estivesse um pouquinho mais tranquilo, depois da soneca, ir em lugares mais longes, assim, sabe? Também se o hotel tem serviço pro bebê, porque mesmo que eles não cobram, por exemplo, não foi cobrado o Pietro, porque era um hotel normal com uma cama de casal, só que eles ofereceram o berço
berço, o que eu achei muito legal. O Pietro não dorme no berço. A cama era enorme e foi de boa, ele dorme no meio, assim, comigo e com o Marcos. A cama é muito maior do que a minha, né? Uma cama enorme, a gente ficava longe um do outro, parecia que cada um tava em um continente. Mas o bercinho, ele brincou horrores dentro do berço. Ele amou o berço, brincava lá dentro, entrava e saía, então o berço foi muito legal. Ah, também tinha banheiro. Eu acho que a maioria desses, nos outros países, tem essa cultura de ter banheira no banheiro. Então a gente deu lá uma higienizada, né? E o Pietro tomou banho, brincou. A gente não precisou de levar a banheira, ele tem uma inflável, mas a gente não precisou de levar. A gente optou por um hotel que tinha um preço ok, mas ele não tinha café da manhã. E pra nós foi tudo bem, porque o Pietro come a maçãzinha dele, o TT, um biscoito, e a gente não é muito assim de tomar café, eu como mais tapioca, então não tava assim me importando tanto com café, a gente acorda um pouquinho tarde, e o legal é que a Argentina, a cultura do país também é acordar um pouco mais tarde. Então a gente acordava 11 horas, 11 horas é que começa a abrir os comércios por lá, e a gente dava um tempo, o Pietro comia a maçãzinha dele e a gente já ia almoçar. Tem que sempre pesquisar já sobre restaurantes, justamente por causa da comida do bebê. Mesmo não sendo a opção mais econômica, a gente optou por restaurantes que tivessem comida, né, pra gente poder comer com o Pietro. Consegui encontrar alguns, era um pouquinho diferenciada, porque não tinha o arroz e o feijão, mas tinha legumes que ele come, ovo, ele come, carninha ele come bem pouco, mas eu também dava um pouquinho de carninha pra ele. Acho que eu já mostrei nos primeiros vlogs que eu liberei, e eu deixo aqui linkado pra vocês ou aqui abaixo. No dia que enfim a gente encontrou arroz, não me desceu muito bem, porque era um arroz diferente, apimentado, que não sei o que, e no outro dia passei mal, tive febre, tive dores, passei mal. Vocês vão acompanhar. Eu falei, preciso de uma comida que reponha minhas energias e também pra dar pro Pietro. A gente ficou no hotel, que eu tava malzona. Marcos pesquisou um tipo de aplicativo, tipo iFood, e a gente acabou encontrando sopa. Foi uma sopa muito boa, não sei se lá é feito por chilenos, não lembro agora. Vou perguntar pro mozão, coloco aqui pra vocês. Mas a gente acabou pedindo essa sopa e veio muito bem servida, gente. Deu pra gente armazenar no frigobar depois. A gente colocou no potinho do Pietro e armazenou, porque veio muito lotada. Era uma cumbuca enorme, veio muito lotada. A gente jantou naquele dia, que eu tava meio mal. O Pietro adorou, eu também adorei a sopa. A gente pediu pro pessoal do hotel esquentar e eu consegui dar almoço pro Pietro também. Um aplicativo nesse estilo que é de comida e tal, que você acaba encontrando, até comida brasileira você acaba encontrando quando o país for diferente da sua cultura, o país que vocês quiserem viajar for bem diferente, assim. No segundo dia, pro terceiro dia, o Pietro já tava acostumado com a rotina, então chegava o horário assim, ele acordava, eu dava o banho nele, ele viu que tava dando a hora de sair, ele mesmo subia no carrinho. Ah, eu esqueci de falar do carrinho, gente. O avião não cobra taxa nenhuma para carrinhos pequenos, sabe? E o que a gente fez? De vez a gente levar aquele carrinho mais bonito, do Pietro, a gente optou pelo carrinho guarda-chuva. Não tem lá muita beleza, mas que é muito prático e funciona muito horrores, porque ele é só fechar, parece um guarda-chuva fechado. A gente levou em cima mesmo com a gente no avião, lá no bagageiro, na parte da bagagem, assim, dentro do avião. E depois você sai de boas, põe o bebê no carrinho. Quando você vai passear, às vezes o bebê quer andar um pouquinho, mas logo cansa, aí você põe no carrinho. E nos primeiros dias, nos 2 primeiros dias, a gente voltou pro hotel, a gente fez ali um roteiro mais próximo do hotel e voltou pro hotel pro bebê dormir. Mas depois, ele acostumou tanto que dava a hora da soneca dele, ele tava no carrinho, dormia ali mesmo, a gente conseguia fazer muito mais coisa e aproveitar mais a viagem com ele dormindo no carrinho. Quando a gente tem criança, a gente tem filho, é sempre bom pensar que a viagem tem que ser prazerosa também para a criança, né? Então o Pietro, por exemplo, ele adora entrar em lojas de brinquedo. Eu já ensinei ele que não é da loja, é do moço, então ele vai lá, olha, e brinca e aponta e fala e não quer levar, por enquanto, né? Por enquanto ele não entende. Uma coisa ou outra a gente leva, a gente até comprou o Woody pra ele lá, porque ó, muito mais barato do que no Brasil. Aproveitar as praças, os parques, porque criança gosta de correr. Criança nessa fase que já aprendeu a andar, gosta de correr, gosta de ver bichinho. Gente, vocês vão acompanhar no próximo vlog, quando enfim o Pietro esteve assim, ficou lado a lado com os patos, gente. Tinha um parque lá lotado de pato. Vocês não têm noção a felicidade do ser. Ele ama pato, vocês sabem, né, que eu até
tatuei ele aqui com o patinho, porque ele ama demais, é pato, pato, pato. É um ambiente assim, dá uma tranquilidade, ele brincava, corria pra lá, e os patos, meu Deus. Não dá pra ficar só fazendo compras ou em lugares que só adulto gosta de ver, e restaurante, porque eles ficam estressados, é normal, a criança fica irritada, ela quer brincar, quer conhecer o mundo, tá naquele momento e não vai entender que é uma viagem, que não sei o quê. Ah, sempre carregando a água, né? Uma coisa que lá na Argentina não é muito legal, que a gente não gostou muito, foi a água. A água tem uma quantidade maior de sódio, então a água é bem complicada mesmo, mas algumas leitoras acabaram me dando a dica da água da Nestlé, que é um pouco melhor. No mais, tirando o dia que eu passei mal, a viagem foi muito tranquila, muito gostosa, muito prazerosa, mesmo com o bebê, deu pra gente aproveitar muito. E olha que o primeiro conselho que eu recebi, quando eu fui perguntar sobre viajar com o bebê, foi: ai, não vá, porque eles dão piti no avião, sabe? Então, não pense assim não, é normal que a criança chore, a gente tem que conhecer o bebê, né? Eles sempre querem alguma coisa, ou querem comer, ou querem dormir, ou querem ver um desenho. Lembre de levar os brinquedinhos que ele mais gosta, que seu bebê mais goste, o livrinho, brinquedos diferentes, né? O livrinho, algum objeto de barulho, de prender, que prenda a atenção dele, mas lembre também que eles também gostam de coisas muito diferentes, às vezes uma chave, uma revista, prendem mais a atenção deles, pelo menos no avião, e depois no restante da viagem, vocês vão dosando aí o roteiro para que se encaixe também e fique divertido para o bebê. Claro que essa foi uma experiência de uma viagem curta, mas já deu aí pra gente ter uma noção. Claro que numa próxima, se for uma viagem mais longa, é importante a gente, de repente, pegar um voo noturno, que o bebê vai dormindo mais tempo, ou optar pela escala, porque a escala vai fazer aí você dar uma paradinha e o bebê poder andar, correr, gastar energia depois para um próximo voo tá mais quietinho. Lembrando de fazer aquela mala, né, com tudo, os remédios que ele toma a gente levou, deu nos horários, tem os remedinhos que ele toma antes de dormir, a gente levou, ele tomou tudo certinho. A quantidade de fralda sempre um pouquinho a mais do que você normalmente usa por dia, porque vai que ele não fique muito bem, né, na barriguinha, e aí quantidade de fraldas a mais. Se for um lugar que dá pra você levar água, como a Argentina, leva, porque a gente não pensou nisso, e se eu tivesse pensado, eu teria levado na mala, sei lá, quantos litros de água pra poder a gente ficar um pouco mais tranquila, porque a água é muito diferente, muito mesmo, gente. Se tiver alguma informação sobre o assunto que eu deixei de falar aqui, comentem aqui abaixo, ou se vocês quiserem acrescentar alguma coisa da experiência de vocês também com viagens internacionais com o bebê, deixa aqui abaixo também nos comentários, que com certeza quem assistir vai adorar, e eu vou ir respondendo a vocês. Combinado? Bom, e esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou liberando pra vocês os vlogs, vou estar morena lá, vou estar diferente, mas tem mais 2 vlogs pra liberar pra vocês, amanhã eu já libero. Vamos ver se a gente consegue fazer essa semana toda de vídeos? Vamos ver? Já que a semana passada eu tava descansando um pouco. Bora, gente, bora? Então curte bastante esse vídeo, comenta bastante. Eu quero ver muito like, que aí eu libero o vídeo todos os dias essa semana, combinado? Conto também o que eu fiz no cabelo, o que eu tô aprontando por aí. Tem muita coisa pra contar pra vocês. Retomei a faculdade hoje, muita coisa pra dividir mesmo. Então não deixe de comentar e curtir. Combinado? Me segue também nas redes sociais, eu vou deixar aqui pra vocês. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo, tchau, até a próxima.